Se você é o tipo de pessoa que tem dificuldades em fazer amizades simplesmente porque você acha as pessoas fúteis, característica essa que está muito comum hoje em dia, sempre teve, né? Vamos combinar, sempre teve pessoas fúteis, mas com certeza hoje em dia está muito fácil de encontrar, está muito fácil de caracterizar quem são essas pessoas fúteis. Em algum momento, talvez você já se doou muito numa relação, você conseguiu em algum nível criar um contato com alguém, mas essa pessoa acabou te passando a perna, enfim, ela não foi recíproca com você e naturalmente causou, entre aspas, aí um trauma. Você já está cansado de conhecer gente nova, está cansado de sair de casa, sabe que todo mundo é a mesma coisa, sabe? Enfim, fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Antes da gente começar o vídeo, eu preciso te passar 3 coisas que vão acontecer com você caso você não resolva isso, caso você decida aí ficar sozinho. A primeira coisa que vai te acontecer caso você não assista esse vídeo, caso você não resolva isso, é a solidão. Solidão, não sei se você sabe, mas é uma característica que está muito associada aí a problemas psicológicos. Como assim, Diego? O que tem a ver? Naturalmente as pessoas aí tendo seus certos problemas psicológicos, tendo dificuldade em interpretar as relações humanas, naturalmente se isolam. E a solidão, pessoal, não sei se você sabe também, mas a solidão não é uma característica plenamente humana. O ser humano, ele é social. De forma resumida, caso você não encontre pessoas, caso você não experimente, naturalmente aí você vai ficar mais sozinho, não sendo feliz, simplesmente porque não faz parte da mente humana ficar sozinho. Uma segunda coisa que pode acabar te acontecendo caso você não resolva essas questões também é ter menos relacionamentos significativos, menos relacionamentos amorosos. Ah, Diego, mas eu tô cansado, no meu último casamento eu fiquei casado 5 anos, fiquei casada 5 anos e, foi uma desgraça. Enfim, pessoal, uma característica também que faz parte da psicologia humana é ter parceiros amorosos, ou seja, ter parceiros sexuais também. Como assim, Diego? Você tá falando que o ser humano só tem que fazer sexo? Não, mas existe uma parte do cérebro humano que se desenvolveu para ter relações humanas, principalmente relações íntimas. Então, se você está cansado das pessoas, calma, relaxa, e a gente vai conversar sobre como voltar aí a ter parceiros, enfim, como voltar a conhecer pessoas de maneira amorosa. E o terceiro ponto que pode acabar te acontecendo, caso você não se dedique nessa área, é ter menos dinheiro. Pessoal, se você decidir aí se isolar por N motivos, igual citei anteriormente, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir mudar de emprego, coisa que eu sei que você deseja muito, você não vai conseguir entregar a sua ideia, o seu projeto dentro da empresa, você não vai conseguir se promover, caso você esteja cansado das pessoas, você não vai conseguir viajar para falar com aqueles sócios da empresa ou aqueles parceiros da empresa, enfim, pessoal. Começando o vídeo, tenha em mente que a gente precisa, de uma vez por todas, resolver isso. Para de achar que as pessoas são fúteis, para de achar que de maneira geral não vale a pena se relacionar. Uma coisa muito interessante que acontece com a gente, pessoal, é amadurecer com o tempo. Como assim, Diego? Nossa, isso é muito simples de entender. É muito importante, pessoal, que durante as suas relações você vai encontrar pessoas boas, mas você também vai encontrar pessoas ruins. Naturalmente, conforme você experiencia todas essas relações, você amadurece, você aprende a como se relacionar com essas pessoas e aí você começa a interpretar suas relações. Pô, Diego, por que você está explicando isso? Porque essa é a introdução pra gente entender por que você acha que é todo mundo fútil. Eu quero que você volte a se relacionar com as pessoas, eu quero que você saia do seu quarto, eu quero que você volte a viver, porque a vida humana, a felicidade humana depende do relacionamento com as pessoas. Então voltando ao ponto central dessa introdução, pessoal, uma vez que você amadurece, você se torna seletivo. Ou seja, de maneira resumida, com 12 anos de idade, você se relacionava com um tipo de pessoa, que falava sobre um tipo de assunto. Com 20 anos de idade, você muda o seu ambiente e naturalmente conversa com pessoas de ideias diferentes, mais maduras. Com 30, com 50, com 60, com 80 anos, naturalmente suas relações mudam, naturalmente você começa a filtrar as suas relações. Então, antes de mais nada, é muito importante a gente entender o seguinte: é justamente por conta do seu amadurecimento que você está evitando de se relacionar. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou te passar 5 dicas que você precisa aplicar ainda hoje na sua vida para você voltar a se interessar pelas pessoas. Fechou? A primeira dica é uma dica, pessoal, que nenhum coach te passou. Eu tenho certeza, cara. Sabe todos esses coaches que você segue? Sabe os mais famosos da internet? Essa primeira dica eu tenho certeza que eles não passaram, porque eles passam fórmulas prontas. E o que eu estou te passando aqui não é necessariamente uma fórmula pronta.
é a maneira como a psicologia humana funciona. Detalhe, ao invés desses coaches passarem aquilo que a mente humana necessita, eles passam, enfim, uma certa fórmula. Então fica tranquilo que eu quero te passar o fundamento básico da relação, do relacionamento. Primeira dica, autoestima. Como assim, Diego? O que você está falando? Eu quero me relacionar com o outro, eu quero voltar a me interessar pelas pessoas. Primeiro, pessoal, sem antes você não estar bem consigo mesmo, você não vai ter motivação, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Simplesmente porque o seu estado mental, o seu estado saudável em mente, naturalmente implica o tipo de relação que você vai ter. Por exemplo, se você estiver abalado, se uma série de problemas estão acontecendo com a sua vida, no momento que você for se relacionar com as pessoas, você vai passar para elas toda essa energia negativa, todos esses assuntos negativos, e ao invés de vocês criarem uma conexão, vocês vão criar uma desconexão. Você não vai conseguir entender o mundo do outro, você não vai conseguir entender a outra pessoa. Então, de maneira resumida, autoestima. Antes de você sair da sua casa, do seu trabalho, enfim, se resolva. Entenda como você resolve suas certas questões. Esse tipo de vídeo te ajuda a entender o que você precisa resolver. O segundo ponto é uma interpretação que você precisa ressignificar na sua vida. Se você entrou nesse vídeo, naturalmente você está cansado das pessoas, você já se frustrou com elas, você já não quer se relacionar com ninguém, você quer viver dentro de uma caverna escondida. Só que, como eu disse anteriormente, para você ser feliz, aí vem a segunda dica, para você ser feliz, você precisa ser social. Então eu vou ressignificar, a gente vai reinterpretar aquilo que está te fazendo sofrer. Se hoje você está infeliz, saiba que a sua felicidade sim está nas pessoas. Não digo que está em todas as pessoas. Você não vai se relacionar com o mundo inteiro, com as 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é isso. Você vai se relacionar com as pessoas certas. Mas de maneira geral, você precisa assumir que a sua felicidade está no outro para que você se proponha a ir até ele. A terceira dica é muito fundamental, pessoal. Para que você consiga se motivar a ir até os outros, para que você consiga se motivar a conhecer uma menina nova, para você se motivar a conhecer um rapaz novo, para você se motivar a fazer uma série de coisas que envolvem pessoas, você precisa ter em mente uma coisa muito importante. Você precisa de uma motivação, de um interesse, você precisa de um propósito. Como assim, Diego? Sem propósito, você não consegue manter um relacionamento com as pessoas. De maneira geral, quando você vai, por exemplo, se relacionar com alguém que você está gostando, você precisa de um propósito. Você precisa conhecer a vida do outro. Para que eu vou conhecer a vida do outro? Para que eu preciso de um propósito? Uma vez que você se interessa pela vida do outro, pela vida, por exemplo, da pessoa que você está gostando, você tem motivação para ir até ela. A comunicação envolve também o indivíduo se movimentar. Você precisa, ou melhor, a outra pessoa precisa ter algo que desperte o seu interesse. Ponto. Sem esse algo, você não vai conseguir se manter numa conversa, você não vai conseguir ir até a pessoa. Pô, Diego, você está falando que eu preciso ser interesseiro? Sim. Você não precisa necessariamente ter propósitos ou motivações imorais. Por exemplo, pô, só quero conversar com a menina para comer ela. Tem gente que acredita que isso seja interessante, mas de verdade, pessoal, não é interessante, não é isso que traz satisfação humana, de fato. De maneira geral, pô, cara, eu quero conhecer aquela pessoa, por quê? Porque aquela história dela me faz identificar com ela. A experiência dela me ajuda a viver melhor, enfim. Pô, eu vou fazer essa entrevista de emprego porque, de fato, o dono daquela empresa tem uma história que se parece com a minha. Eu quero entender a história dele. Enfim, entenda qual é o seu propósito nessa conversa, entenda qual é o seu propósito nessa dinâmica, que aí você vai conseguir se motivar, você vai ter interesse, um interesse intrínseco, que vai te motivar aí a estar se relacionando com as pessoas. A quarta dica é um complemento muito interessante, pessoal. Primeiro complemento dessa quarta dica é a proatividade. Basicamente, você precisa primeiro ter interesse pelas pessoas, é o que vai te motivar. E segundo, que começa a quarta dica, é ter proatividade. A proatividade implica você dar os primeiros passos em todas as relações. Cara, você é quem sorri primeiro, você é quem dá bom dia primeiro, você é quem está disposto a fazer tudo primeiro. Por quê? Porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas não querem fazer as coisas acontecerem, elas querem que as coisas aconteçam. Só que elas não sabem que no momento em que elas tomam controle dessa dinâmica, são elas que movimentam o mundo. Você vai perceber que as pessoas que
vão até os outros, as pessoas que estão dispostas a fazer as coisas acontecerem, as pessoas que vão até essas pessoas para tornar um relacionamento, para criar uma conexão, são essas pessoas que cativam, são essas pessoas que fixam na mente dos outros. Então, proatividade. Pô, Diego, mas estou cansado, já fiz muito isso, não interessa. Um bom comunicador é proativo. Um segundo complemento dessa quarta dica é o divertimento, a diversão. Cara, em hipótese alguma, você deve se relacionar, conhecer pessoas, abordar pessoas sem que você esteja interessado também em se divertir. E, pô, Diego, como assim se divertir? Do que você está falando? Cara, se você tem um objetivo claro em mente, primeiro que isso vai motivar você. Você vai até essa pessoa por conta desse motivo. E o segundo motivo é a diversão. O ser humano não vai fazer nada, ou geralmente não faz nada, sem prazer. Principalmente porque se relacionar com os outros às vezes causa aí um certo transtorno, as pessoas ficam inseguras. Então a gente precisa desmistificar essa ideia de que se relacionar com as pessoas é algo ruim. Então, segundo pilar aí desse complemento dessas ideias da quarta dica, que é diversão. E para que você fundamentalize ainda mais a diversão, você precisa também estar disposto a praticar. E quando você está disposto a praticar, você precisa também, fixa isso que eu vou te falar, você precisa também estar disposto a errar. Pô, Diego, eu fui chamar aquela menina pra sair e deu errado. Que bom que deu errado. Sinal que você tentou algo novo, sinal que você aprendeu alguma coisa relacionada àquela pessoa. E se você praticar e errar, naturalmente você vai conseguir observar o que está acontecendo. Pô, eu errei por isso, por aquilo, agora eu vou consertar isso ou aquilo. Enfim, para que você esteja disposto a se divertir nas relações, você precisa estar disposto a errar. Cara, erre mesmo. Vá até aquela menina que você goste, vá até aquele trabalho que você deseja, conheça aquelas pessoas, tenha seu relacionamento com elas, se divirta e pratique. Antes da gente ir para a quinta e última dica, eu quero já que você se inscreva aqui nesse canal, porque, vai ter muita dica top. Todos, como eu citei anteriormente, todos, ou pelo menos a maioria dos coaches contemporâneos não vão te ensinar aquilo que eu vou te ensinar. Pô, Diego, você tá falando asneira, cara. Pô, eu sigo fulano de tal e ele melhorou minha vida em 1000%. Ok. Só que é muito importante você entender uma coisa. Aqui no meu canal, ao invés de eu te dar fórmulas prontas, ao invés de eu te dar soluções que teoricamente funcionam para todos, eu vou explicar como de fato existe aí os padrões comportamentais, padrões psicológicos que fundamentalizam o comportamento humano, o hábito humano. Geralmente os coaches não entregam isso. Então, de maneira geral, resumindo, para a gente continuar, prosseguir para a quinta dica, se inscreve no canal, me segue aí porque vai ter muita dica top. Quinta e última dica, para você continuar praticando, para você continuar se divertindo, para você pôr tudo isso que eu coloquei em prática, você precisa de um ambiente. Como assim, Diego? Uma vez que você entende que tipo de pessoa você quer se relacionar, uma vez que você entende qual é seu interesse com as pessoas, por exemplo, pô, cara, eu tô, sei lá, eu quero fazer parte de um time de futebol, tô treinando aí, quero jogar bola, enfim. Você precisa fazer parte de um ambiente onde esse tipo de assunto vai ser mais facilmente abordado, para que além de você se motivar, você se divirta e você faça parte de um ambiente onde você deseje fazer parte. Pô, Diego, eu não gosto de futebol, não gosto de esporte, eu gosto de livros. Você vai fazer parte de um ambiente onde o assunto sobre livros é mais facilmente abordado, logo você vai ter interesse em praticar a comunicação, você vai se divertir e naturalmente você trouxe um ambiente novo para sua vida. Enfim, o ambiente é muito importante porque ele vai motivar você a estar ali disposto a fazer tudo aquilo que a gente abordou nas dicas anteriores. Gostou do vídeo? Já me segue, deixa o seu like e se inscreve. Rapaziada, muito obrigado e até a próxima.